A primeira ideia é começar a ver a área de bem-estar social e a área dos sistemas produtivos associados ao bem-estar social como alavancas poderosas do desenvolvimento. Né? Quando você pensa na área da saúde, de um lado, né, uma visão míope que fala a saúde representa um gasto, 10% do PIB, de 8% a 10% do PIB, é um fardo para o Estado poder lidar com a despesa em saúde. Sob um outro olhar mais avançado, que aponta para o futuro, a gente tem que ver essa mesma participação da saúde no PIB como uma participação que se mobiliza um sistema produtivo. Se eu for incluir atividade industrial e atividade de serviço, porque essa é uma atividade que a indústria puxa serviços de alta qualidade e alto potencial de geração de emprego e renda. Você mobiliza mais hoje no Brasil o que toda indústria manufatureira mobiliza. E talvez chave para a crescimento do Brasil no século XXI, se você pensar quais são as tecnologias do futuro, as tecnologias que estão faltando, quarta revolução tecnológica, o uso de Big Data, a internet das coisas, a nanotecnologia, biotecnologia, proteômica, ou seja, a saúde hoje, se você fizer uma prospecção, hoje eu estou aqui na Fundação Oswaldo Cruz coordenando a área de prospecção para pensar projetos de futuro, a saúde passa a área militar, ela se apresenta como a primeira área que alavanca a estratégia de desenvolvimento, o potencial de desenvolvimento no século XXI. Então, a gente começa a sair desta visão mesquinha, dessa visão medíocre, de ver a saúde como um problema e um gasto. A saúde é parte essencial de um modelo de desenvolvimento. Isso depois, no final, queria comentar que isso pode ser estendido para todas as áreas de políticas públicas ligadas ao bem-estar. Isso é um novo modelo de percepção do Estado, em que a gente vinha construindo e agora estaria na hora de dar o salto para uma generalização dessa visão da saúde, né? Então, com essa perspectiva, a gente pode dizer, olha, 10% do emprego qualificado nesse país é gerado no campo da saúde, ou seja, não estou falando de qualquer emprego formal, qualificado, e que significa uma base talvez única de entrada do Brasil na sociedade do conhecimento. 35% da atividade de pesquisa feita no Brasil, isso segue o padrão mundial, ela ocorre no campo da saúde. Se eu for pegar o campo do bem-estar e juntar nisso educação e outras áreas, ou até desafios nacionais como mudança climática, eu digo que 60% do que a gente faz em pesquisa nesse país está ligado às necessidades do cidadão. O problema é que a gente não está transformando esse conhecimento em riqueza social. A saúde como um sistema produtivo. Não é mais indústria farmacêutica, indústria de equipamento, indústria de serviços. Não é fragmentar o sistema produtivo, até porque eles são interdependentes. Quando eu introduzo uma vacina no sistema, eu estou mobilizando serviços de alta tecnologia, eu estou mobilizando diagnóstico, rede de equipamentos, assistência em todo o território nacional. Então, eu estou mobilizando um verdadeiro sistema produtivo. Então, a ideia é sairmos do setor para o sistema. A segunda, quebra de dicotomia entre o econômico, a base produtiva e de inovação, e a base social e o estado de bem-estar. Ou seja, é uma falsa polêmica se o bem-estar cabe ou não no PIB. Bem-estar é solução, é uma das soluções para a saída da crise e para o crescimento do PIB. É que é uma fusão da política industrial de desenvolvimento produtivo com a política de inovação. Em todas a política que eu conheci como as facilitas do desenvolvimento produtivo, nós não ficávamos fazendo cálculos de qual era o percentual de uma determinada atividade que era realizada ou não no Brasil. O cálculo decisivo é o núcleo tecnológico está internalizado no Brasil ou nós estamos reproduzindo a dependência. Então, a questão central, até nisso, eu acho que é uma coisa que seria, eu acho que a nova onda da política industrial, era trazer a política de conteúdo local para avançar para os núcleos tecnológicos que vão determinar a sua competitividade no futuro. Então, por exemplo, na biotecnologia, não se perguntava onde era feita a caixa do medicamento, mas se perguntava onde é que está o núcleo da atividade tecnológica. A célula máter, né? A célula matriz que vai permitir a gente ter autonomia para o tratamento em câncer, que a gente vai permitir a gente ter autonomia para a vacina. Então,
uma segunda dimensão, além da perspectiva sistêmica, era de uma fusão da política industrial e de desenvolvimento produtivo com a política científica, tecnológica e de inovação. E, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer, não trocando, né, fazendo uma política de pesquisa, não precisamos mais ter política industrial, vamos ter política de pesquisa. Isso é uma falácia. Se eu não tenho capacidade de musculatura produtiva, musculatura industrial, eu não tenho capacidade de transformar conhecimento em riqueza. Na verdade, eu vou transformar conhecimento em riqueza que vão virar importação de produtos desenvolvidos fora do Brasil. Então, acho que esses são alguns dos pilares que nortearam essa política inovadora e que permitiu a gente, por exemplo, dar um salto de 10 iniciativas em torno de 2010, ligadas a essas parcerias, para mais de uma centena de iniciativas. Ou seja, o sistema produtivo como dessa dimensão não é para experiência piloto, é para se entrar em grande escala, pegando química, biotecnologia, novos materiais e uma forte interação com os serviços de saúde e com o nosso sistema único de saúde. Olha, na verdade, há uma situação de incerteza, de necessidade. O Brasil isso tem algo diferente. O Brasil tem uma rede de laboratórios públicos. Crescentemente, a gente estava gostando de chamar de uma rede de instituições de ciência e tecnologia em saúde. Ou seja, o desafio era que esses laboratórios públicos, crescentemente, e os grandes exemplos são a Fundação Oswaldo Cruz e o Butantan, ou seja, se tornassem unidades de conhecimento e de absorção tecnológica. Então, eu vou dizer até em termos internacionais, organismos que estão aí, que não podem ser questionados por uma visão mais liberal, como vou dar o exemplo da Fundação Gates, só para dar um exemplo, vi um caso do Brasil, olha, vocês têm a chave para que a tecnologia possa estar a serviço do acesso universal. Ou seja, para que a tecnologia, hoje em dia alguns tratamentos para câncer são absolutamente inacessíveis para a grande massa da população. E nós não podemos aceitar um sistema de saúde que tenha uma saúde, uma expectativa de vida e uma qualidade de vida para rico e outra muito pior para pobre. Isso é inaceitável do ponto de vista ético. Então, para organismos internacionais, para não falar de outras instâncias na Organização Mundial da Saúde, estavam vendo assim, olha, o Brasil criou algo muito inovador. E isto se refere a uma articulação do setor público com o setor privado para que, ao invés de apenas tratar o Brasil e os países desenvolvidos como um mercado, também tratá-los como uma plataforma de desenvolvimento produtivo e tecnológico. Nesse contexto, acho que tem toda a percepção correta nessa pergunta, é fundamental que esta perna da articulação com o setor privado seja fortalecida. Se nós não tivermos instituições públicas e sejam instituições capazes de absorver tecnologia num determinado cronograma e incorporar a tecnologia que foi transferida para as necessidades sociais, a gente vai ter uma perna fraca neste modelo. Ao mesmo tempo, sem esta perna, a gente tem alguns casos, eu vou te dar um exemplo, se você não tem um acompanhamento de uma instituição pública de ciência e tecnologia, você tem o risco de apoiar uma determinada empresa que transfira a tecnologia durante décadas e depois essa empresa é comprada por uma das líderes do oligopólio internacional, fechada e se perdem 10 anos, 20 anos de recursos públicos investidos no financiamento dessa empresa. O caso da Biobras, na área de insulina, é um caso exemplar, onde depois de mais de uma década de investimento na produção de insulina no Brasil, ela foi comprada por uma das duas empresas que dominam o oligopólio mundial, e no ano seguinte ela foi fechada. E o preço aumentou de modo muito significativo. Então a ideia é que a instituição pública ela entra no processo para garantir a transferência da tecnologia e que se o modelo, a estratégia competitiva do setor privado tirar o Brasil da sua prioridade, o conhecimento e a tecnologia e o gasto público que foi feito ficam internalizados no Brasil. Agora, para isso é fundamental que a gente possa avançar em modelos de gestão mais inovadores para instituições públicas e, ao mesmo tempo, num aporte de financiamento
e seja adequado. Só para dar um panorama, porque isso a gente cai numa armadilha perigosa, né, se a gente não tiver esse cuidado. Hoje, as instituições públicas não podem tomar crédito no BNDES. Ou seja, você tem que fazer quase uma economia primitiva de juntando recursos ano a ano para fazer o investimento. Você não pode antecipar os recursos para investir. Você não pode exportar, porque a exportação entra no teto orçamentário que essas instituições já trabalham. Você não pode contratar de modo flexível pessoal especializado, que muitas vezes você precisa por um determinado tempo e depois que o projeto está concluído já não precisa daquela pessoa e ao mesmo tempo às vezes buscar pessoas com qualificação mundial e você tem que ter capacidade de atrair essas pessoas. Você tem que poder fazer alianças tecnológicas com o setor privado e que não são passíveis de você fazer aliança tecnológica, parceria tecnológica com processos de licitação iguais de comprar papel e material de consumo de escritório. São alianças tecnológicas no perfil tecnológico de quem você faz a parceria é muito... Então, o que eu digo, a gente não pode cair na armadilha de não dar as condições para que a instituição pública funcione adequadamente e depois chamá-lo de ineficiente e privatizá-lo. Então, é isto que é a armadilha que se deve escapar. E a reforma do Estado não é a reforma do Estado mais ou menos pública, é como fortalecer e dar condições para que os produtores públicos sejam eficientes e submetidos a todo o monitoramento, toda a avaliação de desempenho. No tempo, é incrível o grau de adoção e de atração do setor privado por este modelo. Não é um modelo anti-indústria privada, é isso que é importante, mas é um modelo que dá uma direção onde você troca alto valor e pequeno acesso por grande acesso e valor menor. Eu vou dar o exemplo da vacina para HPV. Antigamente, no mercado privado, para você vacinar para HPV, você custava mais de R$1.000 e isto era acessível para pequeno contingente, pequena população de pré-adolescentes. Nós conseguimos reduzir o preço em 10 vezes e atender a mais de 7 milhões de pré-adolescentes e adolescentes. Com um detalhe, trazendo tecnologia e internalizando a produção no Brasil, gerando emprego, renda, inovação e capacidade para o futuro. Então, eu até usando aí os princípios da administração pública, a vantajosidade de uma relação que envolve as instituições públicas, eu digo, ela é decisiva para o SUS. Eu digo, sem base tecnológica de inovação, nós vamos ter um SUS de pé de barro, um SUS dependente. Hoje o nosso déficit comercial já chega a 15 bilhões de dólares. A ampliação do acesso ocorrida ao longo dos anos 2000, que foi de enorme magnitude, trouxe consigo uma ampliação do déficit comercial da faixa de 3 bilhões de dólares para 15 bilhões de dólares, por a gente não ter capacidade de produção de inovação local. Isso se torna insustentável, você pensando para o futuro, onde as doenças crônicas estão para ficar, o envelhecimento, graças a Deus, nós temos uma população mais saudável e mais longeva, né? Mas está aí para ficar, e aí as doenças crônicas, tratamento para artrite, para câncer, para coração, tratamento da saúde do idoso em casa, com telemedicina, monitoramento à distância, tudo isto, né? Não é verdade que um tratamento domiciliar necessariamente de baixa tecnologia, ele requer tecnologias que são muito importantes. Então, nós temos a chave na CIF para transformar esta perspectiva numa política de grande envergadura e estruturante. Nós temos um sistema único, é o maior sistema público de saúde universal. Temos um problema grave. Não há nenhum sistema universal que só 45% do financiamento seja público. O mínimo dos sistemas universais é 70% do financiamento público para garantir a equidade e a universalidade da saúde. Mas nós temos um sistema universal em todo o território nacional, tem vários problemas, mas nós temos um sistema universal. Existe uma base produtiva industrial instalada no Brasil, nós não estamos num deserto. Nós temos uma indústria farmacêutica de boa qualidade, indústria de vacinas, unidades de serviço também espalhadas, ou seja, nós temos os músculos também. Nós temos o cérebro. Nós somos competitivos na pesquisa em saúde. Um terço da nossa pesquisa realizada no Brasil está na área da saúde, e é uma pesquisa reconhecidamente, você vê um exemplo agora de Zika, nós tivemos na fronteira mundial
da investigação, da descoberta da associação entre Zika e microcefalia, da descoberta de reagentes para diagnóstico que permitiam, inclusive, diferenciar dengue, Zika e chikungunya. Isso foi, assim, ciência e tecnologia brasileira. Então, eu digo, é como se a gente tivesse as peças do quebra-cabeça e a gente tem que ter vontade política para unir essas peças e poder avançar numa política que abra uma oportunidade de desenvolvimento, que a gente saia do dilema de voltar a ser um país primário exportador. Se você perguntar para qualquer empresário qual é o elemento chave para você inovar, é crédito, é isenção tributária, é a questão regulatória. Quer dizer, olha, a questão chave é se eu vou ter horizonte de mercado para poder recompensar o meu esforço de produção e de inovação. Isso vale também para as instituições públicas, né? Então, o uso do poder de compra do Estado foi uma coisa muito interessante, porque enquanto na defesa era muito tradicional o uso do poder de compra do Estado, a gente falou, olha, a saúde constitui um campo onde as compras públicas têm uma dimensão imensa, né, uma dimensão importante, e tendo um sistema universal deveriam ser maiores ainda, seguindo o padrão internacional. Na Inglaterra, cerca de 90% do financiamento é público. Na França, cerca de 80%, 85%, ou seja, os países civilizados, né, o financiamento público é predominante. Então, as compras públicas, em vez de serem utilizadas apenas como um mercado, que é muitas vezes o que os países que já lideram na geopolítica mundial a área da saúde, gostariam que o Brasil fosse apenas um mercado consumidor. Né? Produzam bananas, né? Produzam produtos primários exportadores e sejam um mercado. Não. O mercado não segue a Constituição. O mercado faz parte do patrimônio da sociedade brasileira. E vamos utilizar o mercado. Se conseguiu um arranjo com o BNDES muito interessante, onde o parceiro privado das parcerias ele era financiado pelo BNDES. Ter um horizonte de mercado, o BNDES entrava no financiamento. Isso é outra coisa importante. Começou a se juntar, era inusitado isso, órgãos de política social se articulando com órgãos de política econômica. O BNDES coloca no seu programa para o Complexo Econômico do Estado da Saúde, a primeira ou a segunda diretriz era atendimento às necessidades do SUS. Isso é totalmente, né, de uma fase inicial em que dificilmente no BNDES até se entendia o que é o SUS, sai para isso é critério para condições favoráveis de financiamento. Então, para o segmento privado, isso foi relativamente resolvido. A FINEP, depois de um segundo momento, também entrou financiando o segmento privado. No segmento público, o modelo organizacional, acho que esta é a verdadeira reforma do Estado. O que foi importante na última fase das PPPs, lançada em 2013, foi que a gente saiu de uma fase de reconstituir a musculatura da saúde para uma fase de se tornar inovador. A gente estava saindo do momento da imitação para o momento da criação. Então, a gente entrou, isso foi decisivo, entrou na área da biotecnologia, a gente chamava, eram as PDPs de segunda geração. Entrou na área da biotecnologia e nas áreas dos equipamentos de alta sofisticação, como marca-passo, como medicamentos de monitoramento, entre outros, né? E, ao mesmo tempo, em processos competitivos, onde você não definia a priori a participação no mercado das instituições parceiras, ou seja, quem tiver maior qualidade e capacidade tecnológica ganha, né, porque isso é importante até do ponto de vista da transparência na gestão pública, né? Quem conseguir chegar primeiro com preço melhor e com melhor qualidade ganha maior participação no mercado. Isso era o que a gente chamava da segunda geração. A terceira geração era a gente entrar em pesquisa e desenvolvimento como um núcleo central associada às unidades produtivas. Olha, isso está em torno de 6 bilhões, né, se eu não me engano, mas ele está em torno de 6 bilhões. E o que é importante, né, existem dados do Ministério da Saúde, né, atuais inclusive, que mostram uma economia acumulada das PDPs, isso é uma coisa muito importante, assim, uma economia acumulada das PDPs em torno de 5 bilhões de reais
desde que o programa foi criado. Hoje em dia a gente vê, às vezes, análises estáticas que procuram desqualificar as parcerias para o desenvolvimento produtivo. Porque o critério da parceria de desenvolvimento produtivo é o seguinte: no momento em que você faz a parceria, ela tem que ser mais barata do que a aquisição anterior que o SUS fazia. Então, a parceria, no momento em que ela é criada, o preço dela é o piso. Quando você cria a parceria, você muda estruturalmente, isso é muito mais moderno que o controle administrativo de concorrência. Você muda as condições competitivas do mercado. Então, o que era o preço piso, vira o preço teto. E no momento seguinte, né, o ataque à parceria para o desenvolvimento produtivo se dá com a prática de preços menores do que a parceria para procurar vulnerabilizar as parcerias. Então, se eu sou uma instância de controle e analiso um ano, vou dizer, olha, a parceria está vendendo mais caro do que o outro preço oferecido. Se eu analiso isso do ponto de vista do desenvolvimento e do ponto de vista dinâmico, vou dizer, olha, a parceria, depois que ela foi criada, ela mudou estruturalmente as condições do mercado. Por exemplo, quando a gente lançou a parceria para a insulina, os preços de mercado caíram para metade do preço. Agora, depois que ela é metade do preço, você deu um horizonte de 10 anos, começa uma guerra competitiva onde o preço cai a um terço. Então, o importante é dizer o seguinte: eu costumo dizer com meus amigos na área econômica, né? A competição, neste caso, ela é garantida não apenas por atividades que são necessárias, que são importantes, de controle da concorrência, atividades como feitas pelo... Na verdade, você muda as condições estruturais do mercado, onde você reduz o monopólio. Eu vou te dar um exemplo na biotecnologia. 60% das patentes do mundo estão concentradas em 15 empresas. Você vai falar, olha, o Brasil não é mais interessante para biotecnologia, eu vou para a China, nós ficamos sem tratamento para câncer, para artrite reumatoide, para as doenças autoimunes, para uma série de doenças, né, que afetam de modo importante a população. Quando você cria uma parceria para o desenvolvimento produtivo, de certa forma você está reduzindo o monopólio global. Você está colocando o Brasil, e aí você enfrenta, e aí isso tem que ser falado com todas as letras, você enfrenta ações competitivas violentas voltadas à destruição daquela parceria e destruição daquele parceiro. O caso da Biogás que eu te mencionei foi típico. Aquilo lá foi para fechar, né? Aquilo lá foi uma ação direta do então ministro José Serra, lá que fechou a Biogás naquele momento. Bom, a questão é o seguinte, eu acho que o Brasil entrou de modo muito ingênuo, para dizer o mínimo, no acordo do TRIPS. Né? A gente não adotou, como a Índia fez, as condicionalidades, adotou um período de adequação da indústria, e houve um patenteamento, para dar uma resumida para quem está nos assistindo, né? Onde você deixou patentear o passado. Você não patenteava o futuro, você deixou patentear o passado. Então, assim, quem já tinha produto em domínio público se tornou monopolista daquele produto. Isso foi um erro estratégico. Um erro e isso encareceu tremendamente o sistema de saúde. E hoje, a todo momento, até eu queria dizer isto, acho que é importante essa nossa conversa, voltou uma pressão muito grande para que a gente reforce os direitos de propriedade intelectual, ou seja, reforce os monopólios para reduzir o acesso. A gente respeita o TRIPS, mas o TRIPS é teto. A gente não pode fornecer mais direitos de propriedade, que já são, hoje em dia, 20 anos de patente. Se a cada 5 anos você gira o portfólio de produtos, né? O prazo de patenteamento já é 20 anos. Né? Então, a gente, assim, é inaceitável para o acesso que você reforce ainda mais os direitos de propriedade intelectual. Uma outra dimensão, que você já mencionou, mas que eu queria falar, é a dimensão do poder de compra. Hoje, o acordo União Europeia e Mercosul, a gente tem que ficar de lupa. Porque em função deste acordo, aqueles 15 bilhões de dólares que eu te falei que nós importávamos na área da saúde, 50%, o dado é preciso, é levantado pelo meu grupo de pesquisa, 50% é da União Europeia.
25 dos Estados Unidos e em terceiro lugar vem a China. Esse é o nosso perfil de dependência, não o nosso perfil de importação. Né? Importação de conhecimento, não. Né? Então, hoje, 50% da nossa dependência tecnológica, econômica e saúde está com a União Europeia. Se o acordo com a União Europeia limita o nosso uso do poder de compra e aumenta os direitos de propriedade intelectual, a nossa política se derrete completamente. Então digo, essas questões globais, elas não são neutras. Né? Sobre políticas de Estado, né, que seguiram vários ministros, tiveram uma trajetória importante, que a gente tem que estar bastante atento. E o tema da propriedade intelectual, digo, não se adotou em nenhum momento, nenhuma das PPPs envolveu quebra de propriedade intelectual, né? Ou envolveu o uso de licença compulsória. Nenhuma das PDP. Teve o primeiro caso ainda antes do programa de parceria de desenvolvimento produtivo do EFAVERENS. Eu acho que isso deu uma sinalização importante para o mercado. E a gente começou a conversar sério. Falou, você quer tratar o Brasil só como mercado? A população brasileira só como mercadoria? A população brasileira só como do consumidor do seu produto quando pode pagar? Ou você quer tratar o Brasil de modo altivo e fazer investimento, trazer tecnologia e investir no Brasil? Quem queria isso, veio. Hoje os parceiros envolvem multinacionais, empresas nacionais, mas assim, o Estado sabia para onde caminhar. Quando o Estado sabe para onde caminhar, ele consegue inclusive fazer coalizões virtuosas com o setor privado. E isso foi feito no campo das parcerias. A ideia, ao usar o mercado brasileiro para ter escala competitiva, que a gente se lançasse no potencial exportador. Com muita... no bojo desse programa, a gente começou a ver algo inusitado. A gente tinha um conjunto de empresas farmacêuticas brasileiras, e era um contexto, maior taxa de juros do mundo, limitações de um passado inflacionário, ou seja, o horizonte estratégico era muito curto. Então as empresas, no máximo, se conseguiu fazer, isso foi importante, faziam genéricos. Com o programa de parcerias, a gente começou a ver algumas empresas a internacionalizar centros de pesquisa e desenvolvimento. Hoje existem estruturas de pesquisa e desenvolvimento nos Estados Unidos e em diversos países da América Latina, com presença de empresas, de propriedade de empresas nacionais. A própria Fundação Oswaldo Cruz hoje ela tem uma rede internacional de parcerias tecnológicas imensa, em todos os continentes, e mais de 20 parcerias voltadas para a inovação de produtos e processos. Então, o que eu te digo, Nassif, as exportações estavam ainda engateando. Mas, à medida que você ganhava escala, usando a sua base, isso está no pessoal que estuda estratégia competitiva, né, inclusive para o caso americano, você usava o mercado interno para dar uma base de escala e para conseguir melhores preços. A nossa Anvisa muito rigorosa, então, sinalização de qualidade, sinalização de preço, para dar o salto para o mercado global. E, ao mesmo tempo, reforçando uma ação brasileira na maior importância e que gerava recursos também, que é a ação de solidariedade. O Brasil, por exemplo, é fundamental na África. O programa de vacinação da África, nas endemias que a África teve, isso gerava recursos. Obviamente que não se tratava aquilo, aquela situação em continentes que precisavam de solidariedade, porque não tinha um mercado comercial, mas se pagava os custos e se gerava escala para se produzir. Né? Eu acho que o pensamento desenvolvimentista brasileiro, ao qual eu me filio, estava na hora de ser tensionado e poder avançar para não tratar as políticas sociais apenas como políticas complementares ou compensatórias, que é importante num país desigual e com a pobreza que tem no nível do Brasil. Na verdade, assim, era você tratar dos desafios nacionais como norte para políticas tecnológicas de inovação e política industrial. Né? E isso não é só um discurso, assim, se eu for pensar assim, quais são as áreas que ocorre a população, até para ter uma legitimidade social. Né? A ideia em vez de eu ficar tratando, eu fui também, durante um período, secretário do MIDIC, secretário de Desenvolvimento e Competitividade, além da minha inserção na área da saúde. Mais recentemente, já no final de 2015 até início de 2016. Você tem, tradicionalmente, políticas setoriais, política farmacêutica, política para automóvel,
é política para a agroindústria. Você tem o Estado brasileiro organizado de modo que ele pode favorecer uma captura do Estado pelos diversos setores de atividade econômica. Na verdade, essa política, veja bem, a política, ela saiu da lógica, não era uma política para farmacêuticos, era uma política para sustentabilidade estrutural de saúde, para o complexo econômico do Estado de saúde. Então, ela deixa de nomear o setor e passa a nomear o desafio nacional. Eu vou entrar de modo muito pragmático o que isso significa. Em vez de política para medicamentos, política para a saúde e para o complexo de saúde, onde o medicamento é parte dele. Em vez de política para automobilística, política para mobilidade. Tá? Em vez de políticas por exemplo, infraestruturas urbanas, políticas para cidades inteligentes, pensando no futuro e que a gente possa sair desse dilema no centro de São Paulo, eu tenho Morumbi e Paraisópolis do lado. Ou seja, o ponto, né, eu vivia o momento em que teve a crise hídrica, em que teve a crise energética. Então, em vez de eu ter políticas para a velha matriz energética, eu tenho uma política quais são as novas matrizes energéticas que permitem a sustentabilidade. Ou seja, a questão de sustentabilidade, porque senão a gente tem de um lado, olha, as políticas sociais são as políticas bem intencionadas, que quando der a gente faz alguma coisa, e do outro, o hardcore das políticas industriais e tecnológicas. Essa visão que a gente desenvolveu no campo da saúde, no fundo, ela permite dar uma chave para um novo padrão de intervenção de Estado que parta dos desafios da sociedade brasileira para pautar a política industrial e tecnológica. Só para dar alguns exemplos, a questão da mobilidade, a questão da defesa, a questão de alimentos. Não é setor A, B ou C, agricultura familiar, alimentos é uma questão central. Né? A saúde, a educação, por exemplo. A educação, ela alavanca, ou seja, a gente começa a aproximar o setor produtivo, o setor de inovação e da tecnologia com os desafios da sociedade. Eu não posso reclamar que a sociedade não nos apoia se eu não estou dialogando com ela. Então, eu acho que há uma inversão, né, e essa proposta de inversão dizendo, olha, desculpe o jargão aqui, o termo técnico, é você endogenizar a política social na estratégia de desenvolvimento. Ela não é uma política adicional compensatória, ela se torna o núcleo estratégico de uma política de desenvolvimento. Essa que era a aposta. Dizendo assim, a gente está num momento em que alguns pilares que sustentaram essa política toda, a sociedade brasileira precisa estar atenta. Né? O pilar tem um sistema universal de saúde e de bem-estar. Né? O pilar tem um sistema de ciência, tecnologia, inovação, e o pilar tem uma base produtiva industrial. Né? Eu acho que esses três pilares precisam ser fortalecidos e não podem ser fragilizados, senão toda essa política que você está mencionando, ela pode ser desestruturada e pode morrer. Então, acho que o pilar do bem-estar, da base produtiva, da ciência, tecnologia e inovação, etc. Hoje, nós estamos com um horizonte de um orçamento de ciência, tecnologia e inovação, 1/4 do orçamento que havia em termos reais em 2010. Isso é muito grave para uma política de inserção competitiva e soberana. Né? E acho que a gente também tem que começar a ouvir com muito cuidado relatórios como o do Banco Mundial. E eu queria te falar, tem uma citação do Ariano Suassuna, né? Que ele fala que tem 3 tipos de mentira. A mentira deslavada e as estatísticas. Eu queria colocar uma 4ª mentira, a mentira da pós-verdade pseudocientífica do Banco Mundial, que está sendo utilizada de modo procurando dar cientificidade a uma fragilização do Estado brasileiro. Os dados são utilizados de modo parcial, de modo ideológico, de modo não científico, e eu acho que a intelectualidade brasileira tem a obrigação de fornecer alternativas a estas análises rasteiras e parciais que estão sendo usadas agora para nortear uma nova visão de Estado e de padrão de desenvolvimento.